Santo Daime, uma doutrina que possui adeptos espalhados pelo Brasil e outros países, com destaque para Espanha, Itália e Holanda. Cercada de mistérios e histórias, principalmente pelo uso de um chá em seus rituais. Mostraremos um panorama da doutrina daimista, suas histórias, rituais, o feitio da bebida e os efeitos do daime na vida das pessoas. Para se entender da doutrina daimista, voltemos ao ano de 1930, quando o seringueiro Raimundo Irineu Serra deixa sua terra natal no Maranhão e parte em direção ao Acre. Alista-se nas tropas do Marechal Rondon e segue para a divisa do Brasil com o Peru e Bolívia, para marcar fronteiras na Mata Fechada. No mesmo ano, pede baixa do exército e, em práticas religiosas de tribos peruanas, tem o primeiro contato com a ayahuasca, bebida de origem inca que significa liana dos sonhos ou vinho dos mortos. Mestre Irineu entra em contato, enquanto seringueiro, com uma bebida que é de origem desconhecida, de origem milenar. Os primeiros registros que existem da bebida, que hoje é chamada de daime, entre outros nomes, é de por volta de 1600, dos primeiros frades jesuítas que vêm para a colonização da América e que registram nos seus livros, o frade Bernabé Cobo, por exemplo, que era um espanhol, que os índios locais usavam uma bebida específica nos seus rituais espirituais. A doutrina daimista, ela nasceu, ela brotou e se manteve adstrita à região da Amazônia Ocidental, aquele pedaço da Amazônia já encostada com Peru, Bolívia e Equador, durante 30 ou 40 anos. Porque apenas naquelas regiões da Amazônia, aquela particular folha e aquele particular cipó brotam naturalmente. Mestre Irineu relata, a partir de 1930 até 1971, a época do seu falecimento, da sua passagem, ele relata repetidas revelações privadas, que é como a teologia católica chama as aparições de Maria, mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, e essas repetidas revelações, seguidas revelações privadas no correr de 3 décadas, vão orientando o mestre Irineu na formatação da doutrina daimista. Ela não é, nunca foi, pelo menos enquanto o mestre Irineu esteve vivo, o fruto de um sincretismo. Ela não é mistura de rituais indígenas com rituais africanos, com kardecismo, com catolicismo popular. Apesar da semelhança entre a base doutrinária e o cristianismo, a doutrina daimista possui outra visão perante a Igreja Católica. Conforme explica o padre João Huerta, da palestra de São Carlos Borromeu no seu caso. Raimundo Irineu Serra, né, que é o fundador dessa religião, do Santo Daime, ele conta a história que ele teve no momento uma visão de uma senhora chamada Clara, que ele atribuía ser Nossa Senhora da Conceição, que lhe revelara algumas coisas, né? E essas doutrinas que lhe foram reveladas advieram da onde? Advieram justamente no sincretismo de 3 culturas, da cultura negra, da cultura indígena e da cultura branca. Ela é, sim, podemos dizer, uma expressão do catolicismo popular, no sentido exato em que ela é uma manifestação mariana, ela é uma missão mariana, que busca congregar pessoas em torno dos conceitos teológicos de Pai, Filho, Espírito Santo, Nossa Senhora. Então, o que a Igreja pensa sobre isso? Pensa que é um conjunto de doutrina, não é verdade? Que eu diria que não tem nada a ver com a religião católica, né? Evidentemente que os princípios são princípios totalmente de um sincretismo religioso. Pela ingerência dessas bebidas, as pessoas têm intuições e usam para se sentir bem e para ter, então, alguma intuição religiosa.
Os hinos são, para fazer um paralelo, como que mensagens psicografadas. Assim como um Chico Xavier, para lembrar uma pessoa de rara grandeza dentro da doutrina kardecista, passou a sua vida psicografando livros, o daimista, ele recebe o hino das formas mais inusitadas possíveis. Pode ser durante um serviço, ele está cantando um hino em voz alta e ele começa a ouvir um outro, com uma outra melodia, uma outra letra, e é o hino que ele está recebendo chegando. Os principais primeiros seguidores do mestre Irineu eram completamente analfabetos, mal sabiam anotar o nome. E recebiam hinos com uma complexidade conceitual e por vezes até com um palavrear muito sofisticado, para o que se espera de alguém que fosse um analfabeto absoluto. São utilizados exclusivamente pelos cristãos, pessoas que possuem um compromisso espiritual com a doutrina. Inúmeras formas de serviço espiritual têm roupas rituais. E psicologicamente é entendível e que isto é necessário para criar realmente um corte do tempo mundano e do tempo sacro. Isto é, naquele particular momento, usando uma certa particular roupagem ou conjunto de acessórios, adereços, aquela pessoa está entregue a vivências a serviço da espiritualidade. Durante praticamente os 40 anos que o mestre Irineu desdobrou a doutrina, existia apenas uma farda, que era a farda branca, exclusiva para os serviços bailados de Inário. Por quê? Porque eram serviços de gala. Se neste momento o irmão ou irmã vai passar uma noite cantando e louvando a Deus, é lícito esperar que ele esteja com uma roupa bonita. Nos últimos anos de vida de mestre Irineu, vida no mundo, ele sugeriu que houvesse também um fardamento, isto é, uma uniformização das roupas para os serviços de concentração. E são uniformes ou fardas extremamente mais simples, porque não são de gala. É uma simples calça azul marinho, no caso dos homens, ou saia azul marinho no caso das mulheres, uma camisa branca, uma estrela dourada no peito e pronto. E uma gravata preta no caso dos homens e uma gravatinha borboleta no caso das mulheres. É muito simples. Outro acessório que faz parte da farda é o maracá, instrumento de percussão usado para auxiliar o daimista durante os serviços espirituais. Vale a pena lembrar que o chocalho, que nós chamamos de maracá, nós daimistas, ele ocorre em todas as culturas conhecidas humanas como suporte a serviços espirituais. Por quê? Porque o som do chocalho ajuda o psiquismo a operar numa frequência organizada, direcionada, tendo um determinado estímulo sonoro que se repete sincrônica e pausadamente enquanto tudo vai acontecendo. Dentro do maracá, que são de Minas, marcam os serviços ordinários, simplesmente bailados. Eles usam os irmãos das contas e da ordem com finalidade, louvar a Deus e celebrar a comunhão com o divino. O serviço é aberto com a regra do texto. Deus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Jesus, Maria e José. Da serventia do baile e inicio nós. As pessoas são separadas em filas, ordenadas de acordo com a escritura. Indianos, meninos e crianças ocupam espaços separados. Entre as cidades, direto da doutrina, fez uma jornada de até 12 horas, onde ocorrem contatos espirituais e mirações, resultados pela invenção do céu, que é servido livremente. A miração é uma conexão que eu tenho com a realidade e com as realidades que estão ao nosso redor, né? Sendo bem pragmático e bem científico, eu posso dizer para vocês o seguinte: o que está dentro da gente e o que está fora da gente é a mesma coisa. Então não importa se você está vendo uma realidade que está em algum lugar ou se você está olhando para alguma coisa dentro de você. Se você aprender alguma coisa com isso,
e modificar o seu comportamento e melhorar a sua vida, então aí sim a miração faz sentido. Porém, conforme a orientação do estabelecimento primeiro, somente os saudáveis podem bailar e ficar na maratona. Outra recomendação do estabelecimento da doutrina diz respeito à abstinência sexual de 3 dias antes e 3 dias depois do trabalho. Também não é permitido a entrada de participantes que tenham ingerido bebida alcoólica. Essa abstinência ela não tem nada a ver com pecado, ou coisas erradas, ou coisas impuras. Não é nada disso, não. Né? Não é recomendado que você agite demais a sua mente e o seu corpo. Porque quando a gente toma o Daime, a gente busca um estado muito sutil, muito delicado, muito fino, de equilíbrio, para a gente poder ter essa comunhão com a gente mesmo e essa comunhão com Deus. Então, se você, antes de você tomar o Daime, se você briga com a sua mãe, briga com a sua esposa, toma álcool, ou então pratica o sexo, que é uma coisa que mexe muito com a gente. Então você certamente não vai ter o mesmo aproveitamento durante o trabalho. O serviço termina com os chamados hinos de encerramento, seguido da reza de 3 Pai Nosso, 3 Ave Marias e 1 Salve Rainha. Silêncio absoluto, concentração interior e postura adequada são as regras básicas para um serviço de concentração. Realizado quinzenalmente em todas as igrejas do Santo Daime, o ritual faz parte do calendário oficial da doutrina. No serviço de concentração, a Irmandade se congrega, reza orações, Pais Nossos, Ave Marias, toma uma dose padrão de Daime deixada pelo Mestre Irineu como o necessário para fazer o serviço. A Irmandade inteira se senta e fica durante 1h30 em silêncio absoluto. Para orientar e prestar auxílio necessário aos participantes, alguns dos saudáveis são escolhidos pelos dirigentes da igreja. É comum que algumas pessoas sintam náuseas após a ingestão do chá. A situação é vista como algo normal e consegue da vida, trata-se de um processo de limpeza corporal e mental. Muitas vezes acontece de uma pessoa no serviço daimista ter um vômito, ter uma diarreia. Isto faz parte deste caminho, algumas vezes, e faz parte desta limpeza. Que não é a pessoa comeu alguma coisa estragada e tem que jogar para fora. Não, é que ao entrar em contato com aspectos do próprio inconsciente, memórias agregadas vêm à tona e precisam ser expurgadas, colocadas para fora. E não é só através de um vômito ou de uma diarreia que isso acontece. Transpirar, chorar, são formas de colocar para fora e, portanto, expurgar o que ali estava agregado e precisava ser limpado para que a pessoa pudesse continuar o próprio caminho de autoconhecimento à busca de Deus. O Daime surgiu na minha vida através de uma tragédia, né, que aconteceu na minha família. Eu tinha um irmão e perdi esse único irmão, né? Ele chegou a ser assassinado, né? E com isso, me deixou muito confuso, né? Ao ponto de eu procurar uma resposta. E dentro dessa resposta, uma amiga minha me levou ao Daime. E lá, ao tomar, passei uma noite, acredito que em transe, né? Uma noite toda eu viajando no mundo espiritual. E com isso, descobrindo muitas coisas que eu não conhecia, né? Descobrindo até porque meu irmão tinha acontecido aquilo com ele. E com isso eu vi que para mim não tinha uma volta mais, né? Pelo que eu tinha visto dentro do Daime, que ele me mostrou, que eu não fosse procurar vingança, limpasse meu coração de tudo quanto era rancor e que eu dali para frente teria uma vida nova. O ser humano ele acha que ele tem vários problemas, que ele tem vários motivos para estar sofrendo, mas só existem 2 motivos para ele estar sofrendo. Ou ele está muito apegado a alguma coisa, ou ele está com muita aversão a alguma coisa. A primeira vez que eu tomei o Daime, eu não entendi direito. Na segunda vez que eu participei, aí eu comecei a entender que dentro desse chá existe um mistério.
mistério de Deus, que é onde a gente consegue descobrir a nossa verdadeira essência. Aqui no Céu do Sagrado, maior igreja daimista da região de Sorocaba, 2 vezes por mês, nos dias 15 e 30, aproximadamente 250 pessoas participam do trabalho de concentração do Santo Daime. Mas eu digo com toda a convicção, o que vocês estão vendo aqui hoje, com esses olhos da câmera, é somente 5% do que é realmente o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo está no invisível, está dentro de cada um. Isso a câmera nunca vai pegar. Além dos rituais de bailado e concentração, a doutrina agrega os serviços de cura. Conforme as instruções deixadas por Mestre Irineu, cura significa salvação da alma. E aí é importante compreender que quando o Mestre Irineu estava no mundo, não existia nenhuma rotina, nenhum calendário, digamos, de serviços de cura. No tempo de Mestre Irineu, os serviços de cura eram em silêncio absoluto. Irmãos sentados numa mesa, tomando daime ou não, rezando, contritamente pedindo pela saúde do irmão. A gente está aqui colhendo e com o cuidado, com o pensamento, sabe, com a energia que a gente quer que as pessoas que vão comungar o Santo Daime sintam. Então a gente quer o quê? Que elas sintam paz, sintam amor. E no Daime elas encontram tudo isso. Essa é a parte da colheita em que as mulheres tomam conta. A prática desse trabalho exige todo um ritual, como, por exemplo, usar saia. É com isso que eu converso com a Adriana. Adriana, por que desse ritual? Então, o uso da saia, ele vem complementar o manto na mulher, que tem o cabelo comprido, é um manto. E o complemento desse cabelo é a saia, né? É a outra parte do manto. E, além disso, eu entendo como um símbolo da feminilidade. No período menstrual, a mulher ela apresenta uma energia mais considerada baixa. E a gente tem que ter toda uma elevação, né? O pré-menstrual também, todos sabem que a mulher passa por uma tensão pré-menstrual, então ela pode trazer essa tensão para junto do reinado. E, em consequência, vai para as panelas também. Enquanto as mulheres fazem a colheita das folhas, os homens batem esse cipó até ficar desta forma. Depois, juntam-se os dois para fazer o cozimento.
Vocês acabaram de presenciar um panorama da doutrina daimista, sua origem, crenças e rituais. Uma doutrina implantada por Mestre Irineu, que, segundo os relatos aqui apresentados, seguiu fielmente todas as instruções recebidas da Virgem da Conceição. Uma história de devoção, perseverança e fé, que ainda gera polêmica na sociedade. 4 anos após sua morte, em 1971, é criada também no Acre outra agremiação denominada Ceflures, Centro Eclético da Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra. Já no início da década de 80, com a ida de sulistas ao norte, a doutrina da floresta atinge novas paragens, sendo levada para os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ao vir para Rio de Janeiro, a mídia, até porque o Rio de Janeiro é sede da Rede Globo de televisão, a mídia abraça aquela novidade que estava aparecendo dentro de um panorama de cultura nova era e apresenta para a opinião pública a doutrina daimista, a doutrina do Santo Daime, como ela passa a chamar, como sendo uma novidade, uma nova forma brasileira, tipicamente brasileira, de desenvolvimento espiritual. E passa a aparecer para a opinião pública, até porque repetidos estudos acadêmicos tomam como universo de pesquisa aquilo que o Ceflures faz, que já é uma manifestação desviada em relação a como Mestre Irineu praticava a doutrina daimista. Apesar de algumas agremiações implantarem adaptações e alterações dos ensinamentos originais, sua essência permanece inalterada. Aberta a todos que a procurarem, a doutrina recebe pessoas que buscam conhecimento interior, fortalecimento da fé e aprimoramento espiritual. Os hinos afirmam que não se deve convidar alguém para o daime, que não se deve atrair ninguém para a doutrina. Não porque ela seja fechada, é por um profundo respeito ao livre-arbítrio. Isto é, mostra-se a doutrina, fala-se sobre a doutrina, se expõe os principais aspectos da doutrina e se respeita o direito soberano de escolha de se aproximar ou não de quem recebeu a informação, sem nenhuma prática de aliciamento, sem nenhuma promessa sedutora, sem nenhum tipo de convencimento que não aquele propiciado pela exposição da doutrina. A doutrina é isso, ela funciona assim, ela se propõe assim. Você quer? Venha. Se você não quer, siga o seu caminho, que Deus lhe abençoe. E está tudo certo.